Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. Esse podcast que resolveu criar uma trincheira contra o fascismo em defesa da democracia, falando sobre história, falando sobre filosofia, falando sobre política, falando sobre muita coisa. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dessas pessoas que me perseguem a cada semana, né? Diretamente da cidade de Alfenas, nas Minas Gerais, o senhor Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês mais uma semana. Lá da beira do Rio São Francisco está ele, o cara que montou um soviete para lutar contra o capitalismo e outras cositas más, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Essas outras coisinhas mais, lutando contra preço alto, contra o pessoal que tá na moleza, é muita coisa. A gente parece até que não sabe mais nem contra o que tá brigando mais nesse Brasilzão, véi. É muita briga, né? É muita luta. E lá de São Paulo, ela que tem os olhos voltados para o mundo, porque ela é uma internacionalista. Senhora Catiane Bispo. Olá, galera. Poxa, Pablo, eu ia falar que nem o Felipe agora. Falando no seu ouvidinho, Catiane Bispo, mas não deu. Infelizmente, Felipe veio antes. Gente, muito voz de radialista, olha, ao seu ouvidinho, gente. Olha só, rádio historiante. Vamos lançar uma rádio, gente. Vamos fazer uma web rádio ao invés de podcast. Nossa, sucesso. Pois Dá dinheiro? Era a pergunta mas que eu ia fazer comunista? agora. Seria uma web rádio comunista. Isso aí. Ou pelo menos social-democrata, né? Ou pelo menos social-democrata. Dadas as configurações atuais, né? Estamos aqui hoje reunidos em clima de oração, com um sorriso nos olhos e alegria na voz, porque a gente vai bater um papo com ninguém mais, ninguém menos que Anita Prestes, uma pessoa que tem uma trajetória que se confunde com a própria história do Brasil, e que tem, né, faz parte de uma família muito importante para a história política do nosso país. O historiante hoje fica bem pequenininho para receber Anita Prestes. Oi, Anita, tudo bem? Tudo bem, obrigada, mas não exagere, vamos conversar normalmente. Eu já entendi, exagero. Obrigada. Agradeço o convite, né? E me disponibilizo aqui para conversar com vocês. É um prazer. É uma grande honra para a gente recebê-la aqui, né? O Historiante é uma casa que está apertada com a presença de Anita Prestes e, né, hoje é dia de a gente conversar com ela sobre política, sobre história, sobre essa conjuntura nacional a partir de uma perspectiva, né, das narrativas históricas, desde o tenentismo, passando aí pela atuação do Luiz Carlos Prestes na política brasileira e tentando compreender essa relação entre militares e o poder em nosso país, que é uma relação extremamente complicada. Essa entrevista hoje, a gente precisa dizer que foi graças à senhora Catiane Bispo, né, dona Catiane Bispo? Você quer mandar um recado para alguém? Quero agradecer a Gabriela, da Associação Cubana de Santos, né, que foi a primeira vez que eu tive contato com a Anita, no relançamento, né, do livro dela, que é uma epopeia brasileira da coluna Prestes. Gabriela, super parceira, me colocou em contato com a Anita, e a Anita, de prontidão, aceitou bater esse papo com a gente. Então, meus agradecimentos vai para a Gabriela, da Associação Cubana de Santos. É isso aí, receba nosso abraço, nosso afeto. E hoje é um dia que a gente não se cabe, né? Então, vamos parar de ficar conversando e vamos logo para nossa entrevista. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, para mim, é na cama. Mas para todo mundo,
É o Orelo, com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Bom, eu vou direto ao ponto, vou puxar aqui um assunto bem mais ligado realmente à história, né? A gente aqui no Historiante geralmente faz debates que conseguem mesclar história e política de um ponto de vista bem propositivo, com a ideia de a gente atuar na promoção da democracia como uma trincheira contra o fascismo. Então, geralmente a gente faz essa conexão passado e presente através da história, e eu queria começar levantando uma reflexão justamente em relação ao tenentismo, né? Esse movimento tão importante no primeiro terço da história do nosso país. E eu queria que você me desse uma perspectiva sobre como é que você enxerga esse movimento, o que foi esse tenentismo, o que é que fundamentava esse movimento, se ele era multifacetado ou não, se ele era homogêneo ou não, e qual o papel e o peso do Luiz Carlos Prestes nesse momento da história do nosso país. Bom, o tenentismo é característico da década de 20 do século passado, né? O primeiro levante tenentista se dá em 1922, né, com o famoso levante do Forte, né, que na realidade foi algo muito pequeno, mas a repercussão foi muito grande. E depois houve a chamada Revolução de São Paulo, né, em 1924, e o momento culminante do tenentismo foi a Coluna Prestes, que foi de todos esses levantes que houve outros levantes também, todos rapidamente debelados pelo governo, né? O único que não foi derrotado foi justamente a Coluna Prestes, que durou 2 anos e 3 meses, percorreu 25 mil quilômetros pelo Brasil, de sul a norte, de leste a oeste, 13 estados, né? Derrotou 18 generais do Exército Brasileiro e nunca foi derrotado, embora não tenha alcançado seu objetivo principal, que era pôr abaixo, né, o presidente Arthur Bernardes, na época. Bom, o que era esse tenentismo? Não? Diferentemente de uma tese que está consagrada na historiografia, as minhas pesquisas, e já estão publicadas em livros, né, revelam que o tenentismo foi um movimento que, sem dúvida, teve um papel fundamental dos militares, jovens militares, principalmente, tenentes e capitães do Exército, mas também com a participação importante da Força Pública de São Paulo, ou seja, da Polícia Militar de São Paulo, que se chamava Força Pública na época, né? Mas também com a participação civil importante. Então, essa participação civil é negada por muitos pesquisadores que desprezam isso. Entretanto, a gente pesquisando vai ver que essa participação civil foi muito importante. Foi importante no Rio de Janeiro, foi importante principalmente no Rio Grande do Sul, mas em outros estados do Brasil também. E nacionalmente essa participação foi importante. Quer dizer, aqui, naturalmente, não tem tempo para entrar em detalhes. Depois, se vocês tiverem interesse, posso responder mais precisamente essa questão. Então, foi um movimento que abalou as estruturas, né, da Primeira República. Quer dizer, contribuiu decisivamente para a derrota, né, das oligarquias agrárias que dominavam o Brasil, principalmente a oligarquia de São Paulo, né, em 1930. Quer dizer, se a chamada Revolução de 30 foi vitoriosa, né, o movimento de 30, mais precisamente, acabou sendo vitorioso, em grande parte se deveu, né, a esse movimento tenentista que abrangeu toda a década de 20. E como eu escrevo no meu livro principal a respeito disso, se chama Coluna Prestes, foi a minha tese de doutorado, né, em que detalhadamente eu estudo a Coluna Prestes, né, mas também, de uma maneira geral, o tenentismo. E tenho outros livros, um inclusive anterior a respeito
do surgimento do tenentismo, justamente da sua articulação muito estreita com a vida política, né, com os políticos, quer dizer, não estava isolado das atividades políticas. E o que expressava esse tenentismo? Expressava, né, a insatisfação generalizada na sociedade brasileira. É bom explicar o seguinte: generalizada na sociedade urbana brasileira, aqueles que participavam da vida política, porque mais de 80% da população brasileira era rural e não tinha a menor participação na vida política, estava sob o tacão dos coronéis, né? Submetido àquele voto chamado de cabresto, né? Em que o coronel, né, mandava votar e o trabalhador rural, analfabeto, votava, né, em quem o coronel queria. Mas, enfim, a população urbana tinha crescido muito. O operariado, mas principalmente as camadas médias urbanas, muito diversificadas e variadas. E os militares faziam parte dessas camadas médias urbanas, em grande parte. Então, havia uma insatisfação geral com o ambiente existente naquela República Velha, ou Primeira República. A crise era muito grave. O ano de 1922, nesse sentido, é emblemático. Quer dizer, foi o momento da crise econômica mais profunda depois da Primeira Guerra Mundial. A crise econômica era muito séria. Mas não era só econômica, essa crise era social, política, cultural. É a semana em que é criado o Partido Comunista, quer dizer, o ano em que é criado o Partido Comunista, em março, em que se dá a Semana de Arte Moderna, também no início do ano, né, que se dá o primeiro levante tenentista, chega o rádio ao Brasil, as comemorações do centenário da independência, então uma série de acontecimentos que estão se dando, importantes, emblemáticos, reveladores dessa crise da Primeira República. E o tenentismo, eu escrevo nos meus livros a respeito disso, eu acho que foi fruto dessa crise da Primeira República, fruto da profunda insatisfação que existia na população urbana, principalmente, evidente, né, com aquela situação. Ou seja, que situação? Situação de total impossibilidade de influir na vida política. Tanto que a principal consigna do tenentismo, e não só do tenentismo, era uma consigna que já vinha desde Rui Barbosa, em 1910, era voto secreto, porque aquele voto, aquela farsa eleitoral, o voto roubado, né, e isso era algo que indignava essas novas camadas urbanas que queriam influir nos acontecimentos, e principalmente para presidente da República não havia a menor chance de um candidato de oposição ganhar a eleição. Isso não havia essa possibilidade. Sempre ganhava os candidatos, né, representativos dos interesses das oligarquias dominantes, principalmente São Paulo e Minas. Se revezavam, é a famosa política do café com leite, né, que ficou consagrada com esse nome, meio errado, porque Minas não era leite, Minas era principalmente café, também como São Paulo. Mas, enfim, essa expressão foi consagrada depois, né? Mas, enfim, a insatisfação, principalmente com a impossibilidade de influir nos acontecimentos políticos, né, com a aplicação prática dos preceitos da Constituição Liberal de 1891. Quer dizer, então, o descumprimento da Constituição de 91 era outro motivo de insatisfação muito grande, né? Além do voto, né? O fato de não existir uma justiça eleitoral independente. Quem praticava a justiça eleitoral, ou como se dizia na época, o reconhecimento dos poderes, era a Câmara dos Deputados. Então, os candidatos, depois de eleitos, teoricamente eleitos, né, através da farsa eleitoral, eram reconhecidos no parlamento. E só passava quem tivesse se de acordo, quem agradasse, né, aos oligarcas do momento, em particular ao governo, né, federal. Então, toda essa situação é que levava à revolta, inclusive dos militares, principalmente dos jovens militares, né? É claro que havia também
aspectos internos da corporação militar. O Exército era uma bagunça, principalmente o Exército, né? A aviação não existia ainda, mas o Exército, todas as memórias que existem, né, as descrições do que era o Exército, estava totalmente incapacitado para qualquer guerra que viesse a acontecer. O Brasil não teria a menor condição de participar, e com armamento ultrapassado, né? Enfim, práticas militares totalmente ultrapassadas. Então, isso para jovens militares, que tinham alguns, inclusive, tinham estudado na Alemanha, na Prússia, na época, né? Junto ao exército prussiano, os chamados jovens turcos, e alguns dos tenentes também sofreram essa influência, ficavam indignados com o atraso, né, que existia nas Forças Armadas brasileiras, em todos os sentidos. Então, isso também era um fator de revolta desses jovens militares. Mas não era só isso. Quer dizer, eu acho que o fundamental era todo o clima existente de indignação, de insatisfação na sociedade brasileira. Então, isso é que levava a que esses jovens militares, na falta de outros setores capazes de assumir a liderança, o movimento operário ainda era muito débil e sem influência na sociedade brasileira. O Partido Comunista tinha acabado de surgir, muito débil, muito pequeno, né? Tinha alguma influência em alguns setores do movimento operário, mas muito pouco. Não era um setor que pudesse, né, mudar a situação na República. Os únicos que tinham essa possibilidade eram justamente os militares. Tem uma frase interessante, por exemplo, do Caio Prado Júnior, que ele diz, né, se são os militares, né, que lideram esse processo aí nos anos 20, é porque as massas populares estavam desorganizadas e totalmente incapacitadas, e não tinha surgido a possibilidade das massas populares influírem nos acontecimentos políticos. Então, os militares é que vão assumir esse papel, e é um papel progressista naquele momento, diga-se de passagem. Esses, hoje, às vezes, comentaristas que acham que os militares sempre foram abomináveis, que temos que combater sempre qualquer participação militar, discordo. Quer dizer, se a gente olha para o tenentismo, a gente vê, né, que foi um movimento progressista e que desempenhou um papel positivo, né, de contribuir para a derrubada, né, daquela república oligárquica, né, a chamada Primeira República, em 30. Quer dizer, então, muito resumidamente, em traços gerais, é isso. Agora, era uma coisa que é importante dizer, o ideário dos tenentes, quer dizer, eu já falei as principais demandas dele, era o ideário liberal, como, né, o que existia no Brasil, basicamente. Era o liberalismo, mas eles queriam que o liberalismo fosse posto em prática e não tinham demandas de caráter social, que abrangesse os interesses dos trabalhadores, nada disso. Era um imaginário bem um liberalismo, né, no seu ideário era bem liberal, né, ou seja, representação e justiça, voto secreto, eram essas as palavras de ordem deles, né, bem genéricas, assim, também um movimento bem elitista, porque eles não pretendiam mobilizar, organizar amplas massas de trabalhadores para influir nos acontecimentos. Eles tinham uma visão de que eles, como militares, com armas, eles resolveriam o problema para o povo. Quer dizer, então, eles, né, levariam a liberdade para o povo e personalizavam, né, no presidente da República, né, o grande inimigo. O primeiro era o Epitácio Pessoa, que é substituído logo em 22, né, através das eleições fraudadas, mais uma vez, pelo Arthur Bernardes, e durante os 4 anos do Bernardes, com estado de sítio, com muita repressão, né, era o Arthur Bernardes que tinha que ser derrubado. Esse era o objetivo. E não conseguiram, por uma série de dificuldades, claro, não tiveram possibilidade, condições, né, de derrubar o Arthur Bernardes, mas contribuíram para criar um clima propício, né, ao fim da Primeira República, sem dúvida nenhuma. Então, em traços assim, bem rápidos, né? Não sei se deu para esclarecer um pouco. Deu sim, deu sim. Anitta, é um orgulho ter a senhora aqui conosco, aqui no Historiante. E uma coisa que eu já achei interessante nessa primeira fala da senhora foi a questão dos civis dentro deste movimento tenentista, porque realmente na historiografia tradicional a gente não vê isso.
A gente vê como se fosse um movimento praticamente exclusivo dos militares. Então, realmente, como se deu essa presença, essa participação civil dentro do movimento tenentista? Isso realmente é muito interessante, né? E eu tive a oportunidade de pesquisar especificamente esse assunto. E quando eu estava pesquisando a coluna Prestes, já me chamava a atenção que, ao estudar assim, detalhadamente o percurso da coluna e tal, eles o tempo todo, né, os chamados revoltosos na época, tinham contato com setores, né, civis. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o levante, né, onde começou a coluna no Rio Grande do Sul, foi articulado o tempo todo com o grande latifundiário do Rio Grande do Sul, que era de oposição, né, o Assis Brasil, Francisco de Assis Brasil, grande latifundiário, criador de gado, né, ali na região sul do Rio Grande, né, que, por sinal, foi escolhido pelos tenentes como chefe civil da Revolução Tenentista, quer dizer, era oposição ao Partido Republicano no Rio Grande do Sul, né, ele era do partido, teve vários nomes, né, o partido de oposição, mas enfim, era dos liberais no Rio Grande do Sul contra os republicanos, né, e que apoiou o movimento, e inclusive uma boa parte da conspiração no Rio Grande do Sul se dava nas fazendas dele, porque ele era um rico fazendeiro que tinha fazendas não só do lado do Rio Grande, mas também do Uruguai. Então, para a conspiração ser mais tranquila, atravessavam a fronteira, conspiravam nas fazendas dele no Uruguai. E vários maragatos, eram chamados maragatos no Rio Grande do Sul, né, contra os pica-paus, que eram os republicanos. Vários maragatos participaram da coluna, foram membros da coluna. E o Assis Brasil era o chefe civil da chamada Revolução Tenentista. Mas aí, eu, diante desses fatos, depois no Maranhão, em vários lugares, quer dizer, sempre a coluna se articulando com os civis, nos lugares por onde passava. E aqui, o que eu achei mais interessante, aí eu escrevi depois, fiz uma pesquisa, escrevi um livro que se chama aquela campanha da reação republicana, o tenentismo e a reação republicana, as origens do tenentismo, um livro que eu publiquei ainda lá em 94, se eu não me engano. Bom, pela editora Vozes. Então, o que eu pude perceber? Que já naquela conspiração de 1922, né, que acabou levando ao levante do 5 de julho, aqui no Forte Copacabana, havia uma profunda articulação com quem? Com o Nilo Peçanha, que era o oligarca aqui do Rio de Janeiro, que participava, né, era o candidato da chapa de oposição à chapa do Arthur Bernardes, quer dizer, ia ter eleições, né, em 1º de março de 1922, quer dizer, de 4 em 4 anos, a eleição presidencial e também para a Câmara e para o Senado, era no dia 1º de março, e o presidente só assumia no dia 15 de dezembro, quer dizer, ficava todo esse período, né, com o presidente anterior. Bom, então, para essas eleições de 1º de março, surgiu uma chapa muito importante de oposição, né, uma campanha muito importante de oposição das próprias oligarquias dissidentes, que já tinham tentado, né, isso em outras ocasiões se organizar para se contrapor ao domínio, né, de São Paulo e Minas Gerais, mas não conseguiam. Dessa vez, justamente a insatisfação era muito grande, a crise era muito séria, se articulou essa campanha da chamada Reação Republicana, com Nilo Peçanha na cabeça, que era também um oligarca aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né, também bastante conservador, por sinal, mas representando essas oligarquias ditas dissidentes, ou seja, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e ainda tinha o Distrito Federal, ficava aqui no Rio também. Então, essa composição foi muito importante na época, né? E os tenentes aderem a essa composição. Então, tem toda uma documentação, inclusive no arquivo do Nilo Peçanha, que está aqui no Rio de Janeiro, que eu pesquisei, interessantíssima, mostrando como aqueles jovens tenentes participaram ativamente da campanha do Nilo Peçanha, né? Então, havia uma articulação estreita. E acontecia um fenômeno muito interessante. O Epitácio Pessoa, que era o presidente na época, né, e apoiava a candidatura
do oficial, do Arthur Bernardes, o que o Epitácio fazia? Quer dizer, os espiões dele e tal, do governo, localizavam a conspiração tenentista que se dava aqui nos quartéis do Rio de Janeiro. Sem dúvida que era extremamente desorganizado, né, essa conspiração, né, mal organizada, isso a polícia ficava sabendo com certa facilidade. Então, na medida que ele ia descobrindo elementos que conspiravam no exército, né, que conspiravam a favor do Nilo Peçanha, o que ele fazia? Ele transferia para estados distantes. Então, transferiu muitos para Mato Grosso, para o Piauí, para vários pontos do Brasil. Qual era o resultado disso? Que esses tenentes transferidos, eles lá, nesses estados para onde eles iam, eles criavam comitês da reação republicana e organizavam também o possível levante. Então, tem documentos deles, viu? Folhetos que eles distribuíam entre eles mesmos, né, nacionalmente, dizendo o seguinte: nós vamos participar das eleições, mas provavelmente o Nilo Peçanha vai ser derrotado. Aí nós vamos para o levante. Então, vocês veem que foi um movimento profundamente articulado. O Nilo Peçanha não via com muito bons olhos essa conspiração tenentista. Ficava na retranca, né? Mas claro que gostava do apoio, porque eles criaram, estou dizendo, comitês da reação republicana pelo Brasil inteiro, com esses jovens militares à frente. Muito interessante isso, né? Derruba inteiramente a tese de que foi um movimento apenas militar. Quer dizer, foi um movimento profundamente interligado. E, realmente, quando se dá a derrota do Nilo Peçanha, como era esperado, né, candidato da oposição não ganhava a eleição. O que eles fazem? Eles aceleram a conspiração, a eleição foi 1º de março, 5 de julho eles se levantam. Claro que foi desorganizado, a maior parte que se comprometeu a levantar na hora H não levantou, foi isso, enfim, não funcionou, né? Mas o único lugar onde realmente aconteceu o desfile, aquele os 18, que parece que não foram 18, foram 28, que desfilaram pela praia de Copacabana, foram metralhados, só 2 que se salvaram e gravemente feridos, né? O Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Mas aquilo, embora o episódio em si tenha sido, assim, durou 24 horas, teve uma repercussão gigantesca no Brasil, mostrando qual era o clima do país, que eu falava há pouco. Quer dizer, a insatisfação, aquilo, o heroísmo do Siqueira Campos, do Eduardo Gomes, aquilo era assim, Epitácio Pessoa imediatamente decretou estado de sítio e censura rigorosa à imprensa. Então, vocês vejam, para abafar, né, aquela onda de admiração pelos os heróis do 18 do Forte, sabe? Então, criou realmente um ambiente muito favorável aos tenentes, a partir dali. E, então, vocês vejam, já o surgimento do tenentismo se deu nesse contexto. E uma coisa muito interessante também, quer dizer, o objetivo dos tenentes não era implantar uma ditadura militar, colocar um militar no poder, em momento nenhum. Inclusive aqui, que tem o processo dos 18 do Forte, né? São, acho que uns 20 volumes que eu consultei, estão aí no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, esse processo, né, que foi, enfim, feito na Justiça contra os participantes do Levante. Não só do 18 do Forte, tinha escola militar, tinha, né, a vila militar, né, que tentaram se levantar, mas foram logo abafados, o movimento foi logo abafado. Mas foi todo mundo preso, né? Muita gente presa, milhares presos. E nesse processo, tem um bilhete escrito lá por eles que dizia o seguinte, que se vitoriosos no Levante, eles iam entregar o poder a quem? Não era nenhum militar, não, era o Nilo Peçanha. Vocês vejam isso, que interessante. Quer dizer, eles não pretendiam, e depois em São Paulo, a mesma coisa, não pretendiam. O Nilo Peçanha tinha morrido um pouco antes, quando se deu o segundo levante de São Paulo, né? 5 de julho de 24. Aí o escolhido quem era? O Assis Brasil, que eu falei há pouco. Lá, também um líder civil, viu? Lá da oligarquia gaúcha, né? Da oposição gaúcha. Então vocês vejam que só esses fatos aí já revelam, né, que realmente o movimento não foi puramente militar. Foi um movimento dirigido pelos militares, porque eles é que tinham organização e armas, quer dizer, mais capacidade de intervir nos acontecimentos. Mas os civis, inclusive os políticos, uma setor aqui no Rio de Janeiro,
tinha um deputado que era muito combativo, muito importante, o Maurício de Lacerda, né, de uma família importante, conhecida, que apoiava os tenentes, articulado com eles o tempo todo. Enfim, no Rio Grande, no Maranhão, quando a coluna chegou no Maranhão, ela foi recebida em festa pelos círculos políticos de oposição ao governo central. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para entender que realmente o tenentismo, como eu digo, foi fruto da crise da República Velha, quer dizer, expressava aquele sentimento de grande insatisfação desses setores urbanos, porque eu estou dizendo, o grande contingente de brasileiros, a maior parte da população estava no campo, alheia a todo esse movimento, totalmente alheia, totalmente submetida, né, aos coronéis do interior, às oligarquias locais. Né? Era isso. Então, não sei se deu para explicar um pouco. Esse episódio da reação republicana é interessantíssimo. E a documentação é farta, porque você tem esses tenentes que são, enfim, transferidos para os diferentes pontos do Brasil, a quantidade de telegramas que eles mandam para o Nilo Peçanha, prestando contas de como a campanha está lá no estado, o que eles estão fazendo. E o Nilo Peçanha, que tinha resistido, sem dúvida, não queria levante militar, depois ele vai ser advogado defensor dos tenentes presos, que estão presos. Né? Ele vai já final de 22, 23, né, ele vai desempenhar esse papel de defensor jurídico, né, ele era advogado nesse sentido. Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio. Anitta, pegando um pouquinho o fio da meada do que você falou, antes de mais nada, muito bom tê-la aqui conosco. É uma honra, eu acho, para todos nós. Pegando esse fio de meada que você falou referente aos militares, como você distingue hoje a questão dos militares do poder hoje no Brasil, né? Não necessariamente no poder, né? Eleito democraticamente, né? Que é o Jair Bolsonaro, daquele movimento tenentista da década de 20, né? Que hoje, esse ano completa centenário. Que correlação você faz, né? Que análise você faz? Qual é a sua visão referente a isso? Porque foi o que você trouxe, né? Que falam dos militares no poder, mas a única lembrança que a gente tem de 64, que foi desastrosa, e hoje Jair Bolsonaro, mas o tenentismo faz 100 anos, agora em 22, e tem esse legado que remete a uma outra questão, né? Uma outra visão que a gente tem dos militares. São situações totalmente diferentes, né? Então, a gente tem que considerar isso, né? O grande Lenin, eu acho que em matéria de teoria foi fundamental, né? Complementando aí Marx, Engels, etc., dizia o seguinte, que para você fazer uma análise realmente marxista, correta, né? Você tem que análise concreta da situação concreta. Então, a situação concreta de 1920, década de 20, é muito diferente da situação concreta em 64 e mais ainda hoje, né? Muito diferente. Quer dizer, o Exército, na década de 20, né, em que houve espaço para um movimento como o tenentismo, que era um movimento, basicamente, dos jovens tenentes, né? Tenentes e capitães.
vocês vejam, logo no início da campanha da reação republicana, do Nilo Peçanha, tinha alguns militares de patente mais alta. Mas, rapidamente, quando eles viram o caráter assim, revolucionário dos tenentes, eles desistiram. Tanto que, em 24, quando os tenentes organizam, né, organizam o Levante de São Paulo, para eles, na mentalidade militar deles, era muito importante ter um general à frente. Então, eles andaram procurando um general, foi uma dificuldade, não encontraram nenhum general que quisesse participar do movimento. Afinal, conseguiram um da reserva, que foi o Isidoro Dias Lopes, que já era um militar aposentado da reserva. Né? Foi ele o único que topou. Os outros militares da ativa, majores e tal, todos recusavam desempenhar esse papel. Então, depois de 30, o Exército no Brasil e as Forças Armadas, de uma maneira geral, sofreram uma total transformação. E para isso foi muito importante o papel do Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que era tenente-coronel aí no final da década de 20, foi ele que esteve à frente militar na Revolução de 30. Vocês vejam, é ele que vem junto com Getúlio, lá marchando do Rio Grande do Sul, né, para tomar o poder aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, esse tenente-coronel, que era um cara muito inteligente, estudioso, profundo conhecedor das teorias, né, militares europeias e extremamente autoritário, uma concepção autoritária, centralizadora. Então, já desde os anos 20, ele tem toda uma obra, né, tanto que vários pesquisadores, inclusive eu, consideramos que é possível falar na doutrina Góes. Eu mesmo tenho um ex-aluno que escreveu uma tese de doutorado, que está publicada, e que trata desse assunto, da doutrina Góes Monteiro, porque ele criou toda uma concepção teórica, que já vinha desde os anos 20, ele tem muitos escritos a respeito disso, né, mostrando a necessidade de uma reforma total do Brasil e do Exército, da nação e do Exército. Como ele dizia, as duas coisas tinham que ser reformadas para criar o quê? Um Estado autoritário, centralizador. Ele era contra aquele federalismo, né, que dava muito poder às oligarquias agrárias, e o Estado ficava com poder muito limitado, o Estado central, né, o Estado nacional. Então, precisava concentrar os esforços do Estado nacional, né, um Estado autoritário, interventor do ponto de vista econômico, político, social, viu? Que assegurasse, né, a grandeza da nação e do Exército, Forças Armadas modernas. Para isso, precisava modernizar a economia. Então, vai ser muito importante você ver, início dos anos 30, logo depois da chamada Revolução de 30, está uma crise gravíssima do capitalismo, inclusive aqui no Brasil, articulada com a crise do café, né? Como sair dessa crise? Então, o Góes Monteiro tem a solução. O negócio é justamente centralismo, concentração, corporativismo, Estado Nacional forte, interventor, para assegurar uma industrialização rápida, montar um parque industrial, de indústria de base, que no Brasil não tinha, entendeu? E com isso produzir armamento moderno para o Exército Brasileiro, que também não tinha, e por isso o Exército estava também naquela situação super precária, de todos os pontos de vista. Então, vocês vejam, logo depois da tomada do poder pelo Getúlio, o Góes Monteiro é promovido a general, ele está à frente das tropas legalistas, né, lá na chamada Revolta ou Revolução de São Paulo, né, é ele que é o grande vitorioso, que vai à frente das tropas do governo federal, que são vitoriosas, e a partir daí ele tem tem o aval do Getúlio para fazer uma transformação profunda na economia e principalmente no Exército Brasileiro, porque o Exército Brasileiro, ele demite todo mundo que ele quer demitir e promove todo mundo que ele quer promover. Então, é totalmente diferente o caráter, viu, do Exército que se forma e das Forças Armadas no Brasil. E vocês veem, em janeiro de 34, ele escreve uma longa carta, secreta na época, né? Hoje em dia está aí, aqui na Fundação Getúlio Vargas, qualquer um pode ler, mas na época era secreta. Ele escreve uma longa carta de mais de 20 páginas ao Getúlio,
dando o plano de tudo que era necessário fazer para construir essa nação centralizada, autoritária, né? Com esse exército também, com uma nova indústria, tudo isso ele planifica. E o Getúlio aceita e dá aval a ele. Tanto que você vê, ele e Eurico Gaspar Dutra, essa dobradinha, vão estar durante todo aquele período, até 45, à frente do exército. Ora um, ora o outro, né? Eles estão ali sempre comandando. Então, o exército, já em 35, por exemplo, uma coisa, pouco se sabia, não se tinha informação. Os comunistas, a Aliança Nacional Libertadora, não tinham percebido que o exército não era mais aquele. Achavam que o Prestes ainda tinha a influência que tinha tido lá nos anos 20. Viu? Você tinha perguntado aí o papel do Prestes. O Prestes foi figura assim, de maior liderança por causa da coluna, né? Ele se tornou o grande líder da coluna, inquestionavelmente. A questão da guerra de movimento, que foi, né, o grande, né, avanço da coluna, a grande descoberta, digamos, aplicação no Brasil de uma guerra de guerrilhas que não se conhecia, né, com a guerra de movimento, e isso propiciou a derrota, né, dos 18 generais governistas aí que combateram a coluna, né, e a impossibilidade de derrotar a coluna devido a essa guerra de movimento. Mas, enfim, depois podemos falar mais no Prestes, se vocês tiverem interesse. Mas, enfim, achava-se que o Prestes tinha a mesma influência que tinha lá em 28, 29, depois da coluna. Não tinha mais, ainda tinha alguma influência, sem dúvida nenhuma, né? Tanto que aqueles militares que acompanhavam o Prestes, que não eram muitos, foram para a Aliança Nacional Libertadora e alguns até para o Partido Comunista. Mas o grosso do exército já era outro. E a partir dali, né, o exército, viu, foi passando por um processo muito diferente, que deixou de ser aquele exército da década de 20. E mesmo do exército que fez a República, quando as ideias positivistas eram muito presentes, né, com Benjamin Constant, né, que foi um movimento progressista, a República, sem dúvida, né, muito limitado, mas progressista. Mas isso, né, nos anos 30 já não existia mais. Realmente, o tenentismo, o que sobrou do tenentismo, depois da Revolução de 30, o Prestes, com alguns poucos, ficaram isolados. O que sobrou do tenentismo aderiu ao Getúlio Vargas e ao Góes Monteiro e a toda essa doutrina do Góes Monteiro. Foi isso. As principais lideranças do antigo tenentismo. Siqueira Campos tinha morrido. Aí Juarez Távora, Oswaldo Cordeiro de Faria, né? O pessoal todo aderiu, se tornaram ministros do Getúlio, viu? E participaram de toda a política do Estado Novo, ninguém se contrapôs a isso. Agora, depois, o que aconteceu? Veio a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil foi o único país aqui da América Latina, né, que enviou soldados para lutar na Itália contra o nazismo. Foi algo importante, né? Fruto de vários fatores, inclusive pressão popular aqui interna, né? Não só, mas inclusive. E nesse período, né, de participação da guerra, que não foi muito longo, foi de 44, 45, né, as tropas brasileiras estavam sob o comando do exército americano, incluído no exército americano, né, sob a liderança de Eisenhower. Então, a influência das doutrinas, não, geopolíticas dos Estados Unidos vai ser muito grande. E aí nós vamos ter tanto o Cordeiro de Farias, como o bruxo aí, como é que é aí? Agora me fugiu o nome dele. O famoso Goberindo Couto e Silva, vão desenvolver toda uma concepção advinda, a doutrina de segurança nacional, famosa, que vai surgir aí no final dos anos 40, que é uma aplicação das doutrinas lá dos Estados Unidos, né, do exército americano, das Forças Armadas Americanas, em função do surgimento da Guerra Fria, quer dizer, da vitória da União Soviética, né, na guerra, e o surgimento de todo um campo socialista, em que um terço da humanidade estava em países socialistas, né, isso levou os Estados Unidos a criarem, né, essa doutrina. Quando eu falo dos Estados Unidos, aí os setores do Pentágono, né, da direita americana, a criar essa doutrina de segurança nacional, que foi, né, adotada aqui pelo Golbery Cossío Silva e outros militares brasileiros, né,
que era a ideia, né, de que o mundo está dividido em dois campos. De um lado o comunismo, de outro lado a liberdade, a democracia, né, que são os Estados Unidos, e aqui nós somos integrados, né, nesse grupo, né, que deve ser democrático e devemos, portanto, acompanhar os Estados Unidos. Estamos do lado de cá contra lá. Então, essa doutrina passou a ter muita força. E muita força dentro das academias militares, né, na formação dos militares brasileiros, a doutrina de segurança nacional. Isso a partir do final dos anos 40. Bom, depois temos o golpe de 64, toda essa doutrina está funcionando, mas vocês veem, apesar da presença dessa doutrina de segurança nacional, apesar de todo o reacionarismo de uma direita militar, como Golbery de Couto e Silva e outros, né, havia dentro do Exército correntes, né, progressistas, principalmente nacionalistas, né, ou seja, que defendiam autonomia, soberania nacional. O próprio clube militar foi palco aí nos anos 50 de disputas muito sérias nesse sentido. E, inclusive, os comunistas tinham alguma participação nesse setor, junto a militares nacionalistas e alguns militares, inclusive comunistas, dentro do Exército. Existia isso. Mas foram sendo expulsos e, em 64, foi feita uma razia contra todo mundo que era progressista, de esquerda ou comunista. Existe até um filme muito interessante, talvez vocês tenham visto, do Silvio Tender, que ele mostra como foram perseguidos os militares de esquerda, os militares progressistas, né, com a derrubada do Jango e o estabelecimento da ditadura militar, depois de 64. Quer dizer, aí foi feita uma limpeza de vez, realmente. Não sobrou um gato para contar a história, eu acho. Né? Então, realmente, olha, a formação que esses militares recebem, a geração do Bolsonaro recebem na academia militar, é algo muito anticomunista, ferozmente anticomunista, sob a influência direta dos americanos. E ainda teve esse episódio do Haiti, né? Esse grupo de militares, aí entram vários desses assessores hoje em dia aí do Bolsonaro, né? Que estiveram no Haiti, os chamados haitianos. Vários desses generais aí são considerados haitianos. Aí a influência americana foi enorme, eles estavam ali convivendo com os americanos no dia a dia e recebendo essas doutrinas. Então, esses militares hoje em dia não são nem nacionalistas, eles podem até falar, às vezes, em nacional, defesa da soberania nacional. Na realidade, eles, hoje em dia, o que eles consideram é que o Brasil está atrelado aos Estados Unidos e o nosso destino, né, é estar atrelado aos Estados Unidos para evitar o comunismo que vem aí. Né? Você vê que o Bolsonaro continua falando em comunismo, perigo comunista. Então, essa é uma bandeira que eles estão sempre usando, né? Sabem que isso não existe, mas isso é uma bandeira importante para quê? Para reprimir os movimentos populares, impedir que os movimentos populares vão para frente. Então, realmente, sabe, não dá para comparar militares de hoje com o que foi na década de 20. É uma realidade totalmente diferente, é o que eu estava dizendo, análise concreta da realidade concreta. Então, tem aí analistas, eu vejo, já vi vários, né, que acham que os militares sempre foram inimigos do povo, sempre foram reacionários, lá desde a República, ou antes da República, né, já desde lá ainda da Guerra do Paraguai. Então, não percebem que a realidade vai mudando, e os militares não estão fora da realidade nem do mundo. Eu, até quando eu dava aula para os meus alunos, eu dizia, olha, militar é gente também, eles sofrem a influência da sociedade. É claro que os condicionamentos da corporação militar são muito fortes, indiscutivelmente. Mas não é só isso. Eles sofrem influência da família, do meio, enfim, eles vivem numa sociedade. Né? Eles não estão fora dessa sociedade. E, de uma forma ou de outra, eles refletem também, né, essa sociedade. Então, não se pode abstrair disso, ficar só. Existe toda uma corrente, vocês, quem é historiador aí, deve saber disso, né? Toda uma corrente nos estudos militares que consideram que os militares, inclusive o tenentismo, é fruto só da ação da corporação militar. Eu acho totalmente errado isso, quer dizer, é não considerar a realidade. Parece assim que esses militares estão fora do mundo. Não estão fora do mundo.
e sofrem influências diversas das condições concretas que vão mudando. Então, o mundo mudou e o Brasil mudou muito também. E a gente tem que considerar concretamente, né, o que mudou e o que permaneceu. Mudou muita coisa. Então, não sei se, de alguma forma, né, estou tentando aí me explicar. Professora Anita, é um prazer eu falar com você, está sendo uma aula para mim. Muito obrigado por estar com a gente. A gente tem visto o crescimento, a ascensão. A gente viu nesses últimos 10 anos aí uma forte ascensão da direita, um crescimento do neofascismo. A gente vê muito esse movimento e agora, de alguns anos para cá, a gente vê um novo crescimento da esquerda. E principalmente aqui na América Latina. Eu queria perguntar para você se você, como você vê essa nova esquerda, esse novo movimento da esquerda a partir dessa nova tomada que tem acontecido. Olha, eu penso o seguinte, né? Primeiro, já é difícil batizar de esquerda determinados governos aí. Eu acho que a gente pode chamar de progressistas, viu? Governos progressistas. Então é interessante como se dá esse revezamento, né, entre governos progressistas aqui na América Latina. Peguemos assim, aí da virada do século para cá, né, esses últimos 20 anos. Governos progressistas e governos de direita. Vocês veem, aqui no Brasil, né, tivemos o Collor, isso ainda lá nos anos 90. Collor, Fernando Henrique, depois vieram aí 4 governos, né, progressistas, né? O último, o da Dilma. Aí depois vieram esses governos do Temer, né? Que, por sinal, o tipo de golpe hoje em dia que se dá aqui na América Latina não é mais o golpe tradicional, né? De botar tanque na rua, nada disso, né? Hoje em dia é golpe jurídico-parlamentar, né? Tivemos pelo menos 3 exemplos aqui no Brasil, em Honduras, né? E no Paraguai. Aconteceu isso. Não se dá mais aquele golpe, assim, do tanque na rua, isso pega muito mal, né, repercute negativamente. Mas então nós tivemos no Brasil, né, governos do PT, depois já tivemos o Temer e o Bolsonaro, né, com uma tendência assim, fascista, embora não se possa falar ainda que é fascista. Na Argentina, tivemos os governos dos Kirchner, né, governos progressistas, pode chamar de esquerda também, discordo, mas não tem nada de socialismo, né, quer dizer, são governos de corte reformista que pretendem apenas dar uma melhorada no capitalismo. É isso. Tanto os governos do PT como os governos dos Kirchner, foi a mesma coisa, talvez um pouco mais avançados. O que veio? Veio o Macri depois disso, também eleito. Aí o Macri criou muita insatisfação, agora veio o Fernandes junto com a Cristina, né, que estão lá em grandes dificuldades. É um governo também, aparentemente progressista. Né? No Chile, né, depois do Pinochet, aí tivemos vários governos progressistas. Tivemos o Lagos, né? Tivemos a Madame, como é que está na Europa agora, nos Estados Unidos, como é o nome dela? Bachelet. E agora, depois veio os governos daquele muito reacionário, né? Que saiu esse ano, como é que é o nome dele? Teve 2 governos dele. Sebastião Pinheira. O Sebastião Pinheira. Teve Sebastião Pinheira, depois foi substituído pelo, acho que foi o Lagos, né? Teve um intermédio, depois... Eles ficaram se alternando, isso. Depois veio o Pinheiro, e agora temos esse Boric, né? Na Colômbia também, agora foi eleito um governo progressista, esse Petro, né? Diz que a maneira correta de dizer o nome dele é Petro. Então vocês vejam que é uma alternância, né? Vem um governo progressista, dura uma temporada, maior ou menor, depois cria insatisfação, não resolve os problemas, porque reformar o capitalismo, né, acaba sendo uma tarefa que não funciona mais, né? Então as contradições são muito grandes e a direita se aproveita da insatisfação popular e derruba, né, de diferentes maneiras, ou eleitoralmente, ou através de golpe, mas derruba. E aí vem o novo governo progressista, porque a direita também desagrada, né? Não resolve problema nenhum, né? Cria grandes insatisfações, vem um novo governo progressista. E eu acho que vai ficar essa alternância, assim, eu até tenho escrito a respeito, eu tenho, sinal, não sei se vocês conhecem, eu tenho uma coluna no blog da editora Boitempo, em que procuro, enfim, manter mais ou menos essa coluna. Eu tenho escrito a respeito disso, quer dizer, nós estamos fadados
enquanto não surgiu um movimento popular organizado, tendo em vista, né, com uma liderança revolucionária capaz de conduzir esse movimento popular rumo ao socialismo, que é a única saída hoje em dia, não tem outra, nós vamos ficar assistindo, né, esse caleidoscópio, né? Ora um governo progressista, que é derrubado, vem um governo mais à direita, mais fascista, menos fascista, tem várias variantes aí, depende também do país, né? Cada país com suas características. E depois também o governo reacionário de direita, cada vez mais de direita, não resolve, então novamente é derrubado, né? Por eleição, né? Grande satisfação popular, vem um novo governo progressista, é o que nós estamos vivendo agora. Vocês vejam, é provável, né? Não está decidido, mas é provável que o Lula se eleja, né? Torçamos por isso, né? Para que se eleja. Mas, se ele se eleger, ele se elege com uma quantidade tão grande de compromissos que ele já fez, como, aliás, ele fez em 2002. Só que agora os compromissos têm que ser muito maiores e mais sérios, porque a crise do capitalismo é muito mais séria atualmente, não é a mesma coisa que em 2002, 2003. Ele, inclusive, teve até sorte, no seu primeiro governo, principalmente, uma situação internacional favorável, né, às exportações brasileiras. Então, com isso, né, facilitou aí o desempenho, principalmente do primeiro governo Lula. Agora não tem mais isso. A crise internacional do capital é muito séria, uma crise sistêmica, sem solução. Então, diante disso, para conseguir se eleger, só com muito compromisso com o grande capital internacionalizado, né? E é isso que ele está fazendo, né? Já fez da outra vez e agora é muito mais. Então, uma vez no governo, o que é que vai poder fazer? Não tem um movimento popular organizado. O PT nunca se preocupou em organizar os setores populares. Dá caridade para o povo, mas organizá-lo não faz. Então, resultado, vocês vejam, facilmente a Dilma foi derrubada, não houve praticamente protesto nenhum. O Lula ficou preso lá, tinha meia dúzia de gatos pingados lá dando solidariedade, nada mais disso. Não houve, teve gente aí que disse, se o Lula for preso vai ter um levante. Nada disso, né? As massas vão se levantar, nada disso. Então, quer dizer, não tem movimento popular organizado. Se distanciou das bases, né? Das bases populares, o PT. Isso totalmente. O sindicalismo totalmente manipulado, né? Pelegos à frente dos sindicatos. Então, o que vai acontecer? Que vai, novamente, e o PT não revela nenhum interesse em organizar os setores populares. Acha bom mobilizar para grandes atos públicos, mas as pessoas desorganizadas estão e desorganizadas continuam. Vão lá, aplaudem e voltam para casa desorganizados. Não surge nenhum partido realmente com o propósito de transformações profundas na sociedade brasileira, de fazer as reformas estruturais. Justiça seja feita. O João Goulart, começou a fazer algumas reformas e por isso também foi derrubado, porque também não tinha, né, um apoio popular que lhe desse sustentação. Então, o PT nem isso fez. Ao contrário, a reforma agrária parou, né? Foi detida com nos governos do PT, né? E nenhuma outra reforma foi feita. Quer dizer, foi feita caridade, que era importante fazer, quer dizer, essas Bolsas Família, importante. Mas, ao mesmo tempo, tinha que fazer reformas para assegurar o quê? Desenvolvimento industrial do país que desse emprego para as pessoas. Isso não tem. O número de desempregados, né? Hoje em dia nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome, segundo dados oficiais, né? Então é uma tragédia nacional, realmente. O que o Lula vai fazer? Acho que ele vai tentar melhorar, ele já disse, ele vai tentar, ele fez um discurso aí, a coisa do ano passado, dizendo que ele pretende estabelecer no Brasil o estado do bem-estar social. Ora, gente, isso é totalmente falido, não tem condição. Na Europa, que já teve, depois da Segunda Guerra, um estado do bem-estar social, isso já acabou há muito tempo, não tem mais condições diante da gravidade da crise do capitalismo. Não comporta mais um estado de bem-estar social, não tem condição de fazer isso. Quer dizer, o capital não permite, e qualquer medida mais avançada que ele for tomar, se não tiver organização popular para dar suporte, o imperialismo acaba botando abaixo. Não tem cerimônia, bota abaixo, como botou a Dilma. Isso que não estava fazendo grandes coisas, mas, em certa medida, eles queriam muito mais, né?
o que a Dilma estava fazendo, o governo da Dilma estava fazendo, era pouco. Eles queriam a reforma trabalhista que foi feita pelo Temer, eles queriam a reforma da Previdência que foi feita depois pelo Bolsonaro. Isso não patinava, não conseguiam fazer nos governos do PT. Então, se tentar fazer alguma coisa mais séria, realmente, vai ser derrubado. Ou então vai conciliar com o imperialismo. Tá? Só a escolha do Alckmin já revela isso. E, nas circunstâncias atuais, é possível de fazer. Se não tem organização popular, se não se esforça para ter, se não faz nada nesse sentido, tem que fazer o quê? Aliança com setores políticos de direita, né? Que por trás tem um grande capital. A realidade é essa. Então, eu acho que enquanto não se conseguir, né, os setores mais avançados, os setores que entendam a necessidade de organizar os setores populares em torno das suas reivindicações, também não vai ser em torno do socialismo, que no nível, né, de consciência que nós temos hoje na sociedade brasileira, vai organizar os setores populares, quer dizer, tem que organizar em torno dos problemas sentidos, ele bota problema nisso, tem muito problema aí para organizar as pessoas, e pouco a pouco, né, esse é um processo a longo prazo, na minha opinião, e educando, e mobilizando, e educando, e mostrando a necessidade de ter uma organização revolucionária que aponte para o socialismo, preparar as forças para isso. Eu acho que sem isso, nós vamos continuar, podemos passar anos, décadas, vendo, né, esse caleidoscópio substitui o governo progressista por um governo cada vez mais reacionário. Essa aqui é a realidade. Então, não é uma realidade muito risonha, não acho. Acho uma realidade difícil, dura, e o que tem que ser feito, por isso que eu escrevi um artigo aí que teve uma certa repercussão, que saiu na Boitempo, no mês passado, né, justamente dizendo isso. No momento, tem que concentrar tudo para eleger o Lula, né, que é importante para derrotar o Bolsonaro. Não é possível, né? Porque o Bolsonaro realmente é a tragédia nacional. Mas, ao mesmo tempo, não é para esperar para depois, ao mesmo tempo, começar a encontrar meios e formas de organizar os setores populares em torno das suas reivindicações, até para poder pressionar o governo do PT para fazer as medidas que são necessárias. E sem pressão, ele só vai ter pressão do lado de lá, do grande capital. Não vai ter pressão dos setores populares. Também não é a revolta espontânea que vai resolver, porque muita gente já, a situação vai chegar de fome, de miséria, vai chegar a um ponto que vai haver isso, levantes. Olha, pode até ter, o pessoal assalta supermercados, mas isso aí só leva a maior repressão. Você tem que ter movimentos populares organizados, conscientes, né, dirigidos por força política consciente e com um programa revolucionário, um programa de transformações. Isso, na minha modesta opinião, por enquanto não temos. Lamentavelmente é isso. Eu vejo assim. E você mencionando isso, me faz pensar no seguinte, essa desmobilização, ela, ao passo em que esses partidos que têm um apelo mais popular perderam ou esqueceram suas bases populares, nos últimos 5, 6 anos foram os partidos de direita mais reacionários quem conseguiram se conectar com esses trabalhadores através do discurso, né, daquela coisa da... bom, tá vendo aí o que o PT fez com você, o que a corrupção do PT fez com você, então vem pro lado de cá. De certo modo, eles conseguiram essa mobilização do brasileiro, do trabalhador, através desse sentimento de que ele teria sido roubado pelo PT, que era o partido da esquerda, e que ele deveria buscar a direita agora para, no caso, se proteger, vamos dizer assim, né? Mais ou menos nesse sentido. E tem todo o papel da propaganda, dos meios de comunicação, né? Você vê, os principais meios de comunicação estão na mão de quem? Do grande capital, é a Rede Globo aqui do Brasil, né? Mas, enfim, muitas outras aí, instâncias, né, que fazem a cabeça das pessoas, indiscutivelmente. Né? Então, estou dizendo, precisa ter força popular para pressionar no sentido de mudar, senão o que pode mudar é muito pouco, né? Sem dúvida. Bom, Anitta, foi uma hora maravilhosa aqui na sua presença. Eu acho que está todo mundo muito feliz de te receber aqui. Eu, particularmente, estou muito feliz. Agradecer principalmente a Catiane, que intermediou essa entrevista.
né? E eu espero que a gente possa recebê-la novamente em episódios futuros aqui do Historiante, tá? Eu que agradeço muito aí o convite, a oportunidade. Eu acho que sempre que a gente tem oportunidade de falar, tentar, né, esclarecer naquilo que a gente acha que deve ser esclarecido, né? Determinados setores aí da opinião pública, eu acho importante, né? Então, agradeço muito essa oportunidade, desejo sucesso, êxito aí no trabalho de vocês, que é um trabalho importante, né? Obrigada. Aproveitar o momento para agradecer a Associação Cubana de Santos, Gabriela, que me colocou em contato com a Anitta, super prestativa. Anitta, a primeira vez que eu a vi foi em 2014, você estava fazendo o lançamento do seu livro, que está aqui comigo, aqui do meu lado. Foi na Associação Cubana de Santos, foi muito legal. E eu falei, eu vou tentar, né? Conversar com a Gabriela, maravilhosa, me colocou em contato. E assim, é uma honra ter você aqui falando com a gente desse movimento tão interessante e importante para a nossa história brasileira, né? Conhecer um pouco a nossa história. É uma honra ter a história viva aqui com a gente, né? E um adendo é que ela dedicou esse livro aos jovens, tá, gente? Tá? Isso eu achei muito interessante, né? Que é reaver a nossa história, né? Que a gente sabe tão pouco, cada vez mais nos tiram, né, esse presente, que é saber um pouco da nossa história, né? Que o brasileiro conhece tão pouco, infelizmente. Esse livro agora foi reeditado pela Expressão Popular, né? Ele é da editora Expressão Popular, foi reeditado agora. Bom saber. Muito obrigado, viu, Anitta? Um grande abraço. Obrigado, então, boa sorte aí para você. Tchau. Tchau, muito obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Então é isso, chegamos aqui à nossa área de recadinhos, né? Área de recadinhos, ó. Antigamente tinha área de recadinhos, hoje em dia tem mais não. Então chegamos isso aqui... Isso tá muito uma rádio mesmo, recadinho da rádio. Os recadinhos. Então a gente chegou na nossa área de indicações, que é sempre um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, pessoal. Essa área aqui do podcast tem um oferecimento aos nossos apoiadores, que sempre curtem tudo que nós colocamos aqui como sugestões. E vamos oferecer aqui a um apoiador novo, que é João Vitor Dias. Ele que é um apoiador novo, que acredita aqui no Portal Historiante e vai ter uma série de vantagens em ser apoiador historiante, como ter acesso aos nossos podcasts secretos. Essa semana mesmo gravamos 2 super podcasts secretos, que aí vão ser exclusivos para os apoiadores, além de muitos outros conteúdos, sorteio mensal de livros e também sugerir pautas, ou seja, é uma série de vantagens. Então, se você quiser fazer parte aqui da família historiante, como o João Vitor Dias acabou de fazer, acesse apoia.se/historiante. Você também tem outra opção, que é lá na Aurelo, um aplicativo super fácil de ser utilizado, bem leve, e você pode instalar em seu celular e também ouvir nossos podcasts secretos sendo um apoiador através da Aurelo, assim como foi feita pelas nossas apoiadoras lá na Aurelo, a Poliana Siqueira e a Helena de Freitas Rocha e Silva. Então você pode ir no nosso Apoia-se ou ser também um apoiador através do Aurelo. Perfeito. Bom, então vamos para as indicações. Quem quer começar? Silêncio no estúdio. Posso começar? Eu posso começar.
Vai, Catiane. Aí, Eu sabia que o Aí, Felipe. Eu para o sabia que o ímpar. Felipe ia esperar eu Olha. falar pra ele fazer que nem ele faz. Ah, mas eu que comecei, Catiane. Ó, só registrando que Catiane roubou minha pergunta pra professora Anitta. Tá? Queria deixar isso registrado aqui. A Catiane, ela é uma representante da Lídia. Certeza que é, tá? Ela é uma infiltrada. Ela me deixou com essa tarefa, Felipe. Eu vou recomendar, né? Eu acho que tem tudo a ver com o episódio, o livro da Anitta, é uma epopeia brasileira, a Coluna Prestes, que é muito bacana, assim, vale muito, além dessa super aula que ela nos deu, né, nesse podcast, fala em detalhes como funcionou, toda a articulação, e eu super recomendo. É o livro da editora Expressão Popular, né, que é uma editora que tem uma... Não pode fazer propaganda, né? Não, pode sim, vai. pode. Vai. Quem sabe a Expressão Popular manda umas coisinhas aí pra gente. Eu já vou até mandar esse podcast para eles. Então Opa. Então eu super recomendo esse livro, né? Quem puder, leia, porque é muito bom mesmo. E de música eu vou deixar o bom e velho Cazuza aqui, né? Que eu acho que vale essa reflexão. A música dele, Brasil, né? Que é um canto de lamento, e ideologia, né? Que eu acho que vem muito para reforçar o que a gente falou hoje, né? Que é viver com um propósito, né? Que tipo de país a gente quer? Sem mobilização popular, para além de eleições, a gente precisa se encaixar e nos vermos como uma nação. Então eu deixo aqui o Cazuza como indicação para vocês. Show de bola. Cazuza sempre cai bem. Eu vou indicar o seguinte. Primeiro, a gente recebeu aqui a Anitta Prestes, filha do Luiz Carlos Prestes. Então, a história do Luiz Carlos Prestes é um pouco também, ou muito, da história política do Brasil no século XX. O Prestes, ele estava desde o tenentismo, um movimento que em vários aspectos revolucionou a política brasileira e culminou com a Revolução de 30. Ele esteve presente durante o processo de golpe do Estado Novo de Vargas, sendo opositor a Vargas, liderando os comunistas. Ele esteve presente no golpe de 64, na ditadura militar. Ele esteve presente no processo de redemocratização. Então, Prestes, ele meio que acompanha a história política brasileira no século XX. E a minha indicação é que você assista o documentário do Tony Ventura, O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes. Eu acho que é um registro muito fantástico e fundamental, além das indicações que a gente já fez aqui em relação aos livros da Anitta Prestes. Inclusive, a Anitta tem uma biografia sobre o Luiz Carlos Prestes, que também é uma indicação que eu vou deixar. Leia e entenda um pouquinho mais sobre esse indivíduo tão importante para a política brasileira. E eu vou fazer uma indicação que não tem nada a ver com o tema, que é um documentário que me deixou muito tocado, e eu sugeriria, inclusive, que vocês assistissem, meus amigos. O nome do documentário é A Garota da Foto, da Netflix. É um documentário que conta a história de uma moça que foi encontrada morta à beira de uma estrada, deixou um filho com um homem que dizia que era seu marido, e o mistério começa a partir daí. A gente vai conhecendo a história dessa jovem, né, que tinha pouco mais de 20 anos, e todo o processo pelo qual ela foi violentada, ela foi explorada e ela foi sequestrada pelo homem que dizia ser seu marido e que na verdade era algo muito mais do que seu marido. É um documentário sobre abandono de crianças e como a seguridade que o Estado deveria dar para as famílias norte-americanas não existe. As famílias de classe média baixa para baixa, elas não têm apoio do Estado, ou eu diria até mais, o Estado ele está totalmente ausente da vida dessas pessoas e principalmente das famílias mais vulneráveis nos Estados Unidos. A história dessa menina poderia ter sido resolvida se o Estado tivesse atuado de forma eficaz, inibindo o esfacelamento daquela família ou principalmente permitindo que aquela criança chegasse no lar que a protegesse. Então assim,
resumindo, assistam. Eu fiquei muito tocado e muito chocado com toda essa história e passei o final de semana remoendo essa história, muito triste com o que aconteceu com ela. Mas fica a dica, vai descobrir o que foi que aconteceu com a garota da foto na Netflix. Para nossa playlist, eu vou indicar 2 musiquitas. Uma delas é Chegou Tu Amor, de Pathé de Foix, que é uma musiquinha que mistura elementos do jazz dos anos 50, 60, com um pouquinho daquelas musiquinhas do cinema desse mesmo período, né? E a música do Mestrinho com Crespo, Jogo de Cintura, que é uma mistura, uma mescla entre hip hop e forró, bem interessante. Então ficam as minhas indicações. Meus amigos, vocês querem falar o quê? Indicar o quê? Bom, eu vou fazer minhas indicações aqui então. Eu vou indicar um livro que é muito interessante, eu tô lendo ele, tô terminando o livro na verdade, chamado Uma Tristeza Infinita, que conta a história de um psiquiatra francês após a Segunda Guerra Mundial. Ele vai para a Suíça, para o interior da Suíça, e vai trabalhar num hospital de pessoas excluídas, onde acontecem tratamentos de choque e tudo, e ali essas pessoas vão sendo tratadas, e ele vai se envolvendo com os pacientes, e ele vai fazendo algumas reflexões sobre a vida, sobre o estado daquelas pessoas e sobre a forma de tratamento que elas são submetidas. É um livro maravilhoso, fala muito da parte manicomial da Europa naquela época, e eu super indico o livro. Para música, para playlist, eu vou indicar Apenas um Rapaz Latino-Americano, de Belchior. Eu tenho ouvido muito essa música e ela me traz muitas reflexões sobre a vida e sobre a nossa história na sociedade. Essas são as minhas indicações dessa semana. Bem, as minhas indicações desta semana, eu vou indicar 2 que são bem, digamos assim, simples, mas que traz um tema bem, digamos, carregado, um tema que vai nos remeter a uma história, acho que é a mais trágica da nossa história contemporânea. Uma delas é um mini-doc. Esse mini-doc ele está disponível gratuitamente no site, no canal da BBC, que é o mini-doc Eva Kor, a sobrevivente do Holocausto que perdoou os nazistas. E esse mini-doc é uma animação, e a narração desse mini-doc é da própria Eva Kor, que foi uma judia, que ela tinha uma irmã gêmea, e elas foram enviadas para o campo de concentração de Auschwitz. E aí vai passando por todo aqui, a animação vai mostrando todas as situações trágicas que ela vai sofrendo, ou seja, de ter que ficar nua para fazer medições constantes, experimentos que ela fazia. É um mini-doc curtinho, pouco mais de 7 minutos, mas é bem carregado dessas situações. E ela, nesse próprio mini-doc, a própria Eva, ela vai em busca de um dos médicos do campo de concentração, um médico, biomédico, que fazia registro dos mortos na câmara de gás. E ela vai atrás dele. E ao se encontrar, ele fala que é um dos maiores pesadelos em vida que ele tem. E ela perdoa ele. E outra pessoa que ela vai perdoar é bem surpreendente, mas aí eu deixo para vocês assistirem esse mini-doc, que é bem tocante e revela esse traço, digamos, triste da nossa história, assim, da história humana, que foi a questão do Holocausto. E como música, é uma música que, digamos, complementa esse mesmo assunto, que é da banda alemã Masterplan. E a música é a música Crystal Night, que é exatamente uma música baseada na Noite dos Cristais, que ocorreu na Alemanha e atingiu algumas regiões da Áustria, que foi uma noite onde houve uma
um ataque deliberado de pessoas incitadas pelo Partido Nazista a destruírem estabelecimentos comerciais, sinagogas, casas de judeus. Ele tem o nome Crystal Night exatamente por isso, porque era a noite dos cristais, por causa das vidraças quebradas. E essa música traz esse relato. E aí são as minhas 2 indicações para vocês curtirem e refletirem nesse final de semana. Perfeito, e dessa forma chegamos ao final de mais um episódio fantástico e memorável do Historiante, que ficará gravado em nossos corações eternamente e no coração de você, ouvinte, que chegou até agora e guerreiro e guerreira nos ouviu nessa mais de 1 hora de conversa, né? A gente faz esse episódio para você. Tô falando desse jeito para parecer rádio, porque Felipe Bonsanto disse que aqui é Rádio Historiante, a rádio que toca os corações, não é isso? É isso aí, Pablo. Então é isso, chegamos ao final do nosso episódio. Um grande abraço a todo mundo e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Cadê o Kleber? Eu achei super estranho esse final de Felipe falando assim, por isso que eu tô aqui repetindo. Como é que é? Eu deveria ter perguntado, Pablo, qual é a música? Esqueci. Deveria. Boa! Nossa, sim. Kleber, você tá boicotando o nosso tchau coletivo, viu? Eu estou Comunista. Abismado hoje. Estou abismado, sou mesmo. Seu comunista. A culpa é do PT. É nóis. Você vai me forçar a pegar um tchau seu gravado em outro episódio, é? Tá bom, eu dou um tchau. Vai. Ó, silêncio no estúdio. Um tchau animado de quem tomou kisuke de leite em pó. Tchau! Esse cara é um ridículo, velho. Ó, na moral.